Aleluia. Uma vez mais a todos a paz do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a seguir. Glória a Jesus. Você que está em casa, nos acompanha com o exemplar da Bíblia Sagrada. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Amém. Vamos orar. Querido Deus, louvado é o Senhor para todo sempre, e graças te damos pela alegria de mais uma vez fazermos uso da tua palavra em uma leitura muito edificante e que nos traz as verdades do Senhor para nós nessa noite. Te glorificamos em nome de Jesus, seja conosco, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Fico muito feliz por estar aqui, honrado pela oportunidade de estar participando do culto na casa de Deus. Quero aqui dar graças ao Senhor pela vida do pastor Marcelo, dos obreiros, que aqui servem ao Senhor com alegria. Louvar a Deus por você que está em casa, que não pode estar aqui por uma série de restrições, mas Deus, que é fiel, conforme está escrito, tem contemplado cada um dos nossos atos, né? Louvado seja Deus. O pastor Marcelo nos autorizou a estar aqui fazendo uso da exposição, num culto de instrução, como falou o nosso amado querido obreiro irmão Denis, e que, para a alegria nossa, conforme o pastor Marcelo disse, a igreja está de pé, e louvamos a Deus por essa grande ocasião. Então, ao nosso pastor Marcelo, nosso abraço. A irmã Fátima ficou em casa com Silas, mandou um abraço para a irmã Sônia, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Rever os obreiros é sempre uma alegria aqui. Pois bem, nós atravessamos um tempo, e é importante usar esse verbo atravessar, porque nós não estamos parados nele, nós estamos trilhando, conforme Deuteronômio capítulo 8, em que o Senhor disse para Moisés e para o povo, que levou o seu povo a um tempo difícil, para provar o que estava no coração daquele povo. E durante todo aquele tempo, o Senhor, ele traz à memória do povo que desde as sandálias, a roupa, nenhum se perdeu. Antes, a provisão, a proteção e a promoção de Deus esteve sobre o seu povo. E a igreja do Senhor tem vivido dias que nunca na história de quase 2000 anos de história da igreja em si, um pouco mais, nunca viveu. Um tempo em que a igreja atravessou coliseus, atravessou perseguições mundial, mas como esta, nenhuma praga ao longo da história foi enviada sobre o povo de Deus, como a que se está vivendo nesses dias. A igreja nunca deixou de estar atuando, nunca deixou de militar, nunca deixou de congregar. A igreja sempre buscou meios, e não eram os de hoje, eram muito restritos, e que hoje, para a alegria nossa, temos essa ocasião, esse dispositivo de
de transmissão que alcança o mundo todo. E nós louvamos a Deus por isso. Então, nós lemos um texto aqui que mostra 5 grandes verdades que preparam a igreja e que estimulam a igreja a viver num tempo desse difícil. Eu lembro que Deuteronômio capítulo 3 e o versículo 28, Deus ordena a Moisés a realizar uma cerimônia de eleição. E essa eleição, baseada na escolha de Deus, foi dada acerca de 3 grandes operações por parte de Moisés. O Senhor disse: Moisés, ordena, encoraja e fortalece. Quem, Senhor? Josué. Por que, Senhor? Ainda que Moisés não levantou esse questionamento, mas para nossa compreensão aqui. Então, qual foi o primeiro ato de Deus com Moisés? Ordena ou dá ordens, encoraja e fortalece. Mas ordenar, encorajar e fortalecer quem ou o quê? E o Senhor diz a quem? Josué. Porque ele irá à frente e ele fará com que o povo tome posse da promessa. Porque ele é quem te sucederá, ele irá, ou o verbo original diz, ele passará à frente do povo, e ele fará com que o povo obedeça e siga as suas orientações, tomando posse da terra que eu prometi. Eu chamo a atenção da igreja que está em casa e aqui, porque vivemos num tempo em que essas 3 palavras devem estar vivas, conforme o escritor aos Hebreus tratou no capítulo 10. O Senhor disse: Moisés, primeiro dê ordens àquele a quem eu vou usar. Deus não usa desordenados, Deus não trabalha com pessoas rebeldes, Deus não trabalha com pessoas que não atentem para a sua opinião e a sua posição divina. Deus, ele dá ordens ou estabelece leis para quem as obedece. Por quê? Para quem obedece às leis que o Senhor estabelece, estas, diz a Bíblia, tornam-se não como um prêmio, não como um bônus, ou não como um troféu. Porque se nós obedecemos aquilo que nos está imposto, simplesmente basta o princípio da legalidade e nada mais. Se alguém obedece à lei de trânsito, ele não vai ser louvado por isso, porque não merece louvor, ele está fazendo o que lhe é próprio, o que lhe é obrigado. Agora, se ele erra, ele é punido. Então a lei imposta, ela não é usada para nos promover, mas para nos dar estabilidade conforme a legalidade. E Deus disse: olha, eu separei um homem, e aqui esse homem era Josué, para que eu venha usá-lo num tempo difícil. E para eu fazer isso, primeiro, eu preciso que você dê ordens a ele, ordene. Segundo, que você encoraje-o. A igreja, ela está num tempo, vivendo um tempo, em que mais do que nunca ela precisa lembrar de ordens, lembrar de ordenanças, lembrar de princípios, vivenciar leis do Senhor, vivenciar palavras dadas pelo pastor, enquanto congregava-se de forma rotineiramente, de lembrar de princípios criados para que o bom costume do cristão possa permanecer como um exemplo lá fora. Então a igreja, mais do que nunca, ela precisa estar debaixo de ordenanças. Não é porque está ausente da casa, ausente da presença do pastor e da liderança, que nós outros vamos agora viver ao nosso bem e bel prazer, seguindo ventos de doutrina, que na verdade muito mais, como disse o obreiro irmão Adjaí, engoda o ventre ou o entendimento humano, ao invés de prepará-lo para subsistir num tempo em que a provação vem, que a dificuldade vem, e que o que foi aprendido, conforme disse Paulo, dizendo aos romanos: o que vocês aprenderam de mim, o que vocês ouviram de mim, receberam de mim e me viram fazer, isso vocês façam, porque Deus será convosco. Então a primeira palavra de Deus foi para uma igreja chamada Josué, foi: Moisés,
encoraja, ou seja, dá ordens. Princípio de ordenança para ser seguida. Segundo, foi encoraja. A igreja precisa, e a igreja vive um tempo de encorajamento, de encorajar a não desistir, de ser encorajada a não parar, a não desistir, a não deixar de crer, a não cair nos 4 pecados capitais que Israel caiu no meio do deserto, antes de chegar à terra da promessa, que foi a rebeldia, a idolatria, a prostituição e a avareza. Israel caiu nesses 4 pecados e uma geração inteira morreu no deserto porque não creu, ou seja, a incredulidade. Então, além de princípios estabelecidos como ordens, além do encorajamento, Deus também disse: fortalece ele também, Moisés. Você dê ordens a Josué, você encoraje Josué e você fortaleça Josué. E essas coisas nós fomos preparados aqui. O tempo que nós passamos aqui, no que era o nosso costume natural, nós fomos ordenados, nós fomos encorajados e nós fomos fortalecidos. Não foi assim? Ouvimos a doutrina do nosso pastor toda quinta-feira, todos os cultos foi ministrada a palavra do Senhor, preparando-nos para um tempo ainda desconhecido todavia, mas que o propósito de Deus era ordenar uma igreja ou pôr ela em ordem, para ela não andar desordenada, certo? Era encorajar uma igreja para que ela lutasse contra o que viesse como oposição e fortalecê-la para que ela não caísse diante dos ferimentos, diante da pressão, diante dos embates. E nós a cada dia somos atingidos, porque numa guerra nós somos atingidos. E a intenção de Deus era: Moisés, fortalece Josué, para o que ele for enfrentar lá na frente não venha a ser desanimado. E o primeiro grande desafio que Josué enfrentou foi justamente da própria congregação, porque os próprios obreiros de Moisés olharam para Josué e disseram: nós vamos lhe obedecer, nós vamos fazer o que você está dizendo, e tem mais, a gente até é capaz de matar aquele que desobedecer a sua ordem. Só tem uma coisa: que Deus seja com você do jeito que foi com Moisés. Aí ficou difícil para Josué dar uma resposta a isso, para Josué advogar o seu ministério, advogar a sua chamada, a sua eleição. O que Josué tinha era a palavra de Moisés dizendo, certo? A ti é dado ordens, a ti é encorajado e a ti é fortalecido para que você siga com esse povo e faça com que ele entre na terra da promessa. E Josué não responde ao povo com palavras, mas Deus responde com obras, com atitudes. E o que nós trazemos aqui nessa oportunidade é que amém, glória a Deus. É que a igreja, por estar vivendo e passando por esse tempo, é uma igreja que segue andando ordenada, uma igreja que segue andando encorajada e uma igreja que segue fortalecida. Não é uma igreja perdida, não é uma igreja sem direção. Pelo contrário, a Igreja Assembleia de Deus principalmente tem andado ordenada, encorajada e fortalecida. Desde os seus Moisés, ou seja, a sua liderança, certo? Até os seus Josués, ou seja, os seus comissionados, enviados. Aí se trata de obreiros para encorajar todo o povo, todo Israel, aqui simbolizado, todo o povo de Deus, com ordenações, encorajamentos e fortalecimento. Primeiro partiu de Moisés, depois foi para os Josués, depois chegou até nós outros, a igreja, e por isso a igreja tem andado ordenada, encorajada e fortalecida. Para quê? Aí o escritor aos Hebreus explica no capítulo 10, certo? Ele vai falar de 5 grandes propósitos, objetivos, por que essas ordenanças, esse encorajamento e esse fortalecimento. Primeiro ele diz, para ter ousadia, versículo 19 do capítulo 10. Portanto, irmãos, tendo ousadia para quê? Para entrar no Santo dos Santos. Você sabe, você que me acompanha em casa agora, os obreiros aqui, sabe que quando o escritor escreve, ele escreve para um
povo convertido da linhagem hebraica, da religião hebraica, para o cristianismo. E ele sabia muito bem o que se referia ao Santo dos Santos. E o escritor, como ele trata da linguagem aqui referida, ele diz que para entrar no Santo dos Santos é preciso ousadia, intrepidez. Aqui reporte-se às ordens que Moisés deu. Moisés encoraja, ordena, encoraja e fortalece. Para entrar na presença do Santo dos Santos, que estava ali a arca, era preciso ordenações a serem cumpridas. Era preciso entrar e sair de maneira já pré-ordenada, e não do jeito que se queria. Então não é porque estou em casa, não é porque estou realizando, certo, os cultos, ou a prática do meu cristianismo, certo, longe momentaneamente do templo, que eu vou entrar na presença do Santo dos Santos, ou seja, de Deus, da maneira que eu bem quiser. Porque há regras estabelecidas para entrar na presença do Senhor. Então, aqui o escritor diz, tendo ousadia para entrar na presença dos santos. E a gente só vai ter essa ousadia. Por que ousadia? Porque uma vez que eu me ousasse entrar lá, ou eu voltaria de lá vivo, ou era arrastado morto. Então precisaria ter ousadia. No termo hebraico original, a palavra ousadia é usada para o mesmo sentido de fé. É o mesmo sentido da palavra fé, no original hebraico, para a palavra ousadia. Pastores, obreiros. Então, a ousadia aqui não é o atrevimento. A ousadia aqui não é a petulância. A ousadia é a certeza de segurança, uma vez que a fé era desconhecida do Antigo Testamento, só foi ser conhecida, certo, no seu terceiro nível a partir de Jesus, porque antes de Abraão a fé era uma coisa, depois de Abraão a fé foi outra, e nos dias de Jesus, depois dele, a fé estabeleceu-se sobre nós e de uma forma plena. Então aqui não, aqui eles precisariam crer ousadamente. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que a primeira grande verdade, para que nós entramos, certo, na presença dos santos, na presença de Deus, nesse tempo tão recluso e excluso de nós outros, da casa do Senhor, é a ousadia. E só vamos ser ousados para entrar na presença do Senhor, se tivermos sido antes ordenados, encorajados e fortalecidos. Oi, meu? É tradução, né? Isso, certo? Então, se antes nós fomos ordenados, encorajados e fortalecidos, é que nós vamos exercer uma verdadeira ousadia, que é um dos aspectos que compreende uma fé verdadeira. E para isso, para entrar na presença do Santo dos Santos com ousadia, era preciso entrar obedecendo ordens. Entrar obedecendo ordens, obedecendo o que eu aprendi, obedecendo como fui instruído, não demovendo-nos da nossa fé, antes seguindo a doutrina que recebemos, antes não andando segundo preceitos de homens, mas conforme aquilo que nós obedecemos. Porque o que mais está se invadindo as casas dos irmãos são falsos profetas, se aproveitando de um momento de fragilidade da igreja, porque não vos iluda, não nos iludamos, a igreja está vivendo num processo de fragilismo ou de fragilidade. A igreja está passando por um momento crítico que, ao mesmo tempo que ela está de pé, encorajada, fortalecida e ordenada, ela está exposta, porque longe do templo, longe do exercício do cristianismo a partir do templo, não há um cristianismo completo, não há um cristianismo pleno, porque lembre das palavras que Deus disse para Salomão há quase 4.000 anos atrás. Salomão, esse templo que eu não pedi a você, esse templo que eu não dei planta nenhuma a você, esse templo que eu não falei com você em sonho, eu não ordenei nada a você, certo? Esse templo que você quis construir e me dedicar, pois eu digo que nesta casa o meu nome, os meus olhos e a minha palavra estarão perpetuamente. Ou seja, enquanto houver
dia e noite, a casa nunca deixará de existir. Faz quase mais de 4.000 anos atrás que esse texto foi, que ocorreu essa construção. Já destruíram ela, certo? Acabaram com ela. Zorobabel construiu uma 40 vezes menor do que ela, não no mesmo alicerce, mas do lado, a ponto de o profeta olhar para o povo que chorava saudoso por ver a suntuosidade do templo que Salomão construiu, olhar para uma 40 vezes menor, sem aquela beleza, e ele fazer uma pergunta e dizer: vocês, quem aqui lembra da primeira casa aqui? Olharam chorando e disseram: eu e eu. E ele olha para o povo e diz: pois eu vos digo que a glória da segunda será maior do que a da primeira. Tentaram acabar com a segunda, destruíram, deixaram só as paredes de pé. Vem Herodes, cobre aquela casa 40 vezes maior do que a primeira. Acompanhe o raciocínio: se a primeira era 40 vezes maior do que a segunda, Herodes cobriu. A história diz que ele envolve uma montanha e cerca aquela montanha para construir um templo, agora não mais sobre as ordens de Deus, cobre de ouro, mas a casa estava de pé, a ponto que Jesus só entrou lá para ser apresentado ao 8º dia, reservando um homem chamado de Simeão, casado com a sacerdotisa Ana, esperando aquele dia para apresentar aquela criança e ele morrer e Jesus nunca mais entrar naquele templo. Quando chegou diante dele para olhar aquele templo, os discípulos se admiraram e disseram: que casa linda, que beleza, que bênção de estrutura. E Jesus simplesmente disse: destrua ela e em 3 dias eu levanto. E ele estava falando do seu corpo. Então essa casa, certo? Para o cristianismo ele ser pleno, primeiro, certo? Ele não pode estar isento da casa do Senhor. Casa de Deus, templo, certo? Nós não somos templo e morada de Deus. Nós não somos casa de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Casa de Deus é essa aqui. Casa de Deus não é a minha. Casa de Deus não é a sua. Casa de Deus é esta aqui, certo? Esta casa aqui, certo? Templo e morada do Espírito somos nós, mas Deus estabeleceu essa casa para ser casa, disse Jesus, de oração, e não só para crente, mas para todos os povos, disse o Senhor quando consagrava aquela casa a Salomão. E Jesus repetiu as palavras dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Então o cristianismo ele só é pleno quando o cristianismo é vivido a partir daqui, quando ele é vivido socialmente aqui, porque aqui é onde se exerce pelo menos 3 coisas. Primeiro, onde se exerce ministério, certo? Em casa não vai se exercer ministério pastoral, em casa não se exerce ministério diaconal, em casa não se exerce ministério pela doutrina da eleição da liderança, como ministérios de governos. Então aqui se identifica, se exerce e se pratica o ministério. Por isso que uma das ordens foi: não deixe de congregar. Então a casa de Deus é para ser buscada, disse Davi. A casa de Deus é para ser desejada a partir dos seus átrios, disse Davi, certo? A casa de Deus é para ser considerada a partir dos pés, disse Davi, guardando ao entrar nesta casa. Então aqui a primeira ordem é: seja ousado para entrar na presença de Deus. E não aqui na casa, mas ele dizendo: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. E só se tem ousadia para chegar diante do Senhor sendo ordenado, encorajado e fortalecido. A segunda ordem foi: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Cheguemo-nos. Entrar e chegar. Quantas vezes entramos na presença de Deus, mas não chegamos a ela, né? Quantas vezes Deus nos contempla na presença dele, mas Deus entende que nós não alcançamos a presença dele. Uma coisa é Deus nos perceber, e outra coisa é a gente nós percebermos que estamos na presença, conforme o escritor está dizendo aqui. E ele diz que isso só é possível como? Com verdadeiro coração,
plena certeza de fé, coração purificado de má consciência e corpo lavado com água limpa. E como é que eu terei um coração verdadeiro? Como é que eu terei plena certeza de fé, coração purificado da má consciência e um corpo lavado com água limpa? Quando eu chegar ordenado, encorajado e fortalecido. Por isso a igreja vive esse tempo. Uma igreja vive desafiada a entrar na presença de Deus ousadamente, com mais fé do que já se tinha, com mais obediência do que já se tinha, com mais noção do que já se tinha, com mais integridade do que já se tinha, porque estamos fora de casa. Estamos fora de casa. Nós estamos fora, como um bom crente, nós não estamos em casa, estamos fora de casa, vivendo esses dias. E importa que a gente deseje voltar para casa. E em terceiro lugar ele diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança. Vivemos dias em que a ousadia, o chegar-se a Deus e o guardar a confissão da nossa fé tem sido a cada vez mais provada, desafiada, tem sido cada vez mais colocada em questão. Mas a igreja está ordenada, encorajada e fortalecida. E ele diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que fez a promessa. Fiel é o que fez a promessa. E quarto lugar, quinto, não é o quarto, né? Consideremos-nos uns aos outros, versículo 24, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Além de a ousadia para entrar na presença de Deus, a verdade ou o posicionamento real de chegarmos a Deus, e isso com um coração verdadeiro, com fé, purificado e lavado a nossa consciência. Além de guardarmos a confissão da nossa esperança a cada dia, e isso vai em três formas. Primeiro, a confissão da nossa esperança quanto Cristo. Segundo, a confissão da nossa esperança como palavra de Deus, doutrina. Terceiro, a confissão da nossa esperança como igreja local. E aí envolve denominação. E aí nós devemos guardar a confissão que fizemos ao nos tornarmos membros do corpo de Cristo, membros da palavra de Deus, obedecendo-a, e membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Não é porque estamos no momento em que estamos criticamente sendo avaliados, certo? Não por Deus, mas pelo mundo, é que nós vamos deixar de confessar aquilo que aprendemos e aquilo que cremos quanto regra da nossa igreja. E aqui, por fim, ele diz: não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas advirta uns aos outros, repreenda uns aos outros, para que quanto mais vai se aproximando aquele dia, mais estejamos sendo não apenas estimulados, mas também repreendidos a permanecermos congregando. Então, queridos, igreja amada do Senhor, na presença do santo pastor da igreja que aqui está, fazendo uso da palavra doutrinária para todos nós, Josué recebeu uma palavra de Moisés. E ele só recebeu essa palavra porque ele iria passar adiante e ele iria fazer com que o povo entrasse na terra da promessa. Ou seja, ele seria usado por Deus. Veja que esse porquê aqui, ele faz divisão entre os 3 primeiros e os 3 depois. Ele diz: Moisés, ordene, encoraje e fortaleça. Porque Josué é quem vai lhe substituir. Ele vai passar à frente do povo. Não vai ser mais um conforme ele era. Se ele já era seu obreiro, Moisés, agora ele vai exercer o que ele aprendeu com você. Esse passar à frente, em língua original, é assumir uma posição de quem está à frente. Não é sério ou não é? Mas Deus estava dizendo: Moisés, chegou a hora de você mandar Josué dar um passo à frente desse povo todinho.
vai chamar a atenção, porque ele vai estar logo na linha de frente. Quem está atrás vai ver que ele não está mais como era, ele vai passar à frente. E ele não só vai passar à frente, Moisés, como ele vai fazer com que quem está atrás entre onde ele entrar. Porque ele vai fazer. E é isso que a igreja está vivendo esse dia. Um tempo de passar à frente. A igreja está vivendo um dia de liderança. A igreja no mundo está vivendo um dia de ela olhar para ela e ver, opa, eu tenho que dar um passo à frente. Eu tenho que ser liderança, eu tenho que estimular um ao outro, eu tenho que encorajar um ao outro, para que um ao outro levemos ao patamar que Deus quer, a estrutura que Deus quer, para a gente vencer essa peleja. Né? E isso tudo com base em quê? No que nós recebemos de Moisés, do que nós fomos encorajados pela igreja, pela liderança da igreja e fortalecido por ela. E aí vai, o quanto vale estar em escola bíblica, o quanto valeu estar nos cultos, o quanto foi proveitoso e edificante estar nas reuniões dos conjuntos, e agora a gente olha para tudo aquilo que passou num tempo desse, e a ordem de Deus são 5 para nós. Entre na minha presença, e isso com ousadia. A ordem de Deus chegue-se a mim, e isso com coração puro, consciência lavada, certo? Purificado das más obras. Terceiro, ele diz, guarde, ou guardando a confissão da vossa fé, ou da vossa esperança, certo? Guardando a confissão da sua esperança. Quarto, estimulando um ao outro, considerando um ao outro, como, Senhor? Estimulando a fé de um ao outro. E quinto, não deixando de congregar. Aí aqui vale um esclarecimento para eu encerrar. Como que eu vou me congregar se eu não estou tendo liberdade, legalidade, direito de estar na casa do Senhor? Porque é lá onde eu me congrego, verdadeiramente. Não existe prática congregacional fora deste ambiente aqui. Reúna muitos crentes em qualquer lugar que você reunir. Não vai ter um aspecto de instituição quanto congregação. Se alguém pensava assim, ou lhe ensinou assim, você que está em casa, mude hoje o seu pensamento. Porque ato congregacional, culto congregacional, Paulo ensinou com todas as doutrinas dos dons espirituais, dos dons ministeriais e da prática cristã. Ele ensina a igreja em Corinto em 2 cartas, dizendo: quando vocês se reúnem nesta casa, vocês têm dons, vocês têm salmos, vocês têm cânticos, vocês têm tudo isso, é exercido tudo isso, certo? Quando nós reunimos em qualquer outro lugar, somos membros do corpo de Cristo, reunidos em qualquer parte do mundo. Mas quando a gente entra nesta casa e nós nos reunimos, apresentamos a Deus aí um culto congregacional. Congregacional. Eu uso as palavras do obreiro irmão Denis quando falou que há lugares que a igreja, o teto é o céu, não tem um templo, certo? E aí, eles não estão congregando não? Estão, porque fizeram daquele lugar um lugar de congregação, ou de culto congregacional. Isso é doutrina. Fizeram daquele lugar um lugar dedicado, separado, próprio para culto congregacional. É diferente de você se reunir num campo de futebol, realizar um culto e nunca mais aquilo servir para aquilo de novo. Aquilo vai voltar a jogar bola ali, aquilo vai voltar a ser lugar de palco de festa, aquilo vai voltar a ser lugar de promiscuidade. Certo? Então nunca vai ser um lugar congregacional para o povo de Deus. Ele realizou, como a gente pode ir agora ali para a Arena das Dunas e fazer um culto, né? Mas aquilo ali, quando a gente sair de lá, vai voltar as mesmas práticas. Agora aqui não. Aqui a casa, a minha e a sua, certo? Vez ou outra se levanta N questões que vão contrariar os princípios congregacionais do culto. Mas aqui não. Aqui é o único lugar em que a igreja do Senhor, quando se reúne sob a liderança de um pastor e do seu ministério, ela recebe daí a bênção do Senhor e a autorização para celebrar congregacionalmente um culto a Deus. Então, gente, Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe, que nesse tempo nunca falte essas 3 verdades da nossa vida: as ordenanças,
os encorajamentos e os fortalecimentos de Deus para as nossas vidas. Que Deus em Cristo continue nos encorajando, ordenando e fortalecendo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo que nós ouvimos esta noite da parte de Deus, aonde aprendemos todos os dias, irmãos. Glória a Deus. A esta palavra. E a você, irmãos, que está em sua casa, no seu lar, aonde ouviu esta noite. Queremos assim convidarmos a todos vocês para que domingo será realizado, irmãos, o nosso culto departamento do DENOC desta congregação. E a partir das 17h30, queremos convidar a todos vocês para que conosco também, assim, assista. E neste momento, irmãos, somos gratos a Deus esta noite por esta oportunidade de estar aqui, realizando mais essa live, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estando presente nosso irmão Alexandre, nosso presbítero José Nilson, nosso primeiro pastor Denis Gadelha, também o nosso Adjaí, membro da congregação de Monte Líbano, juntamente com a nossa irmã Aline, cantora oficial desta noite, e a nossa irmã Sônia. E assim, irmãos, estendendo também o meu agradecimento a todos vocês que esta noite estiveram conosco, participando e assim, mandando a sua mensagem, o seu pedido de oração. E queremos assim, irmãos, orarmos a Deus para que Ele chegue no seu lar, na sua casa. Porque eu não sei, irmãos, o problema em que você está passando. Mas de uma coisa eu sei, em que Deus, Ele sabe de tudo. E Ele vai chegar na hora certa e no momento certo. Amém? Queremos convidar todos assim para procedermos orando a Deus esta noite, em nome de Jesus. Ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus, neste momento, Pai, queremos em Ti, meu Deus, é assim, Pai, te agradecermos, ó Deus, por este momento, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, nesse momento, Pai, de entendimento com a todos aqueles que estão aí, Pai, no Facebook esta noite, aonde Deus estava aqui presente, também estava presente aí junto com você, e assim, meu Deus, queremos te pedirmos, ó Pai, para que venha, Pai, livrar, venha guardar e assim proteger a todos aqueles, ó Deus, que esta noite está precisando da Tua presença, Pai. Chega na vida, meu Deus, daqueles que ainda não tomaram decisões ainda, Pai, e não aceitaram a Ti como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas assim, meu Pai, eu creio para que o Senhor chegue neste momento, Pai, ali realizando e estendendo as suas mãos santas sobre a vida dele, Pai, para que ele possa ter este encontro, meu Deus, com a tua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos esta noite te pedirmos e assim te agradecermos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, e continue assim nos abençoando, nos guardando, nos livrando, Pai Todo-Poderoso. Em nome do teu Filho amado Jesus, queremos assim te agradecermos, dando um Pai, e assim, meu Deus, a nossa contribuição para a tua obra, para que o teu reino, Pai, seja expandido a tua palavra e muitas almas sejam salvas para o teu reino, Pai. Por isso, meu Deus, eu te peço e já te agradeço. Continua conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Domingo, às 17h30, não se esqueça, culto, departamento do Betel desta congregação. Curva vossas cabeças, irmãos, e receba a bênção em nome de Jesus. Você que está no seu lar, na sua casa, também receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça com esta igreja, hoje e para todos sempre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.